Oi, pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a economia dos países do continente asiático. Claro que não dá para falar de todos os países, eu vou falar assim um pouquinho de cada região, especificamente na Ásia. Bem de uma forma geral, características gerais, para a gente poder ter uma ideia, tá? Assim como os aspectos naturais e a população também têm características muito diversas, as características da economia do continente asiático também são bem diversificadas, tá bom? Primeiro a gente vai falar do Oriente Médio. O Oriente Médio ele tem, acima de tudo, um ponto estratégico de localização. Os países que ficam no Oriente Médio, eles fazem a ligação entre a própria Ásia, a Europa e a África, né? O Oriente Médio fica bem nessa junção. Fazem também essa ligação entre cultura, economia dos países ocidentais e dos países orientais. E, sobretudo, os países que fazem parte do Oriente Médio têm a sua economia pautada na exportação e na produção dos derivados do petróleo, tá? Os países do Oriente Médio têm grandes reservas de petróleo, entre elas as maiores do mundo, né? A Arábia Saudita, por exemplo, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre os países que faziam parte da antiga União Soviética, que ficam ali na região mais central do continente asiático, tá? De uma forma geral, esses países eles têm a sua economia baseada na exportação de recursos minerais, né, como o gás natural, o petróleo também, o carvão mineral, o minério de ferro e alguns outros, tá? Só que os países que faziam parte da União Soviética, apesar de terem essa questão de recursos minerais, eles ainda têm uma economia muito dependente da Rússia, né? Como a gente já falou em outras aulas. Essa economia, essa dependência da economia é uma herança, né? Dessa dependência da antiga União Soviética, e por conta dessa dependência, esses países eles não conseguem melhorar os seus níveis, os seus indicadores sociais, né? Tanto que esses caminhos que esses recursos minerais fazem para chegar em outros países passam sobretudo pelo território russo, então ainda há sim uma relação de dependência muito grande. Só que nos últimos anos tem acontecido uma aproximação desses países com a China e também com a Turquia, que é um país que faz uma ligação ali com a Europa e tem proximidade com esses países da antiga União Soviética. Então, essa aproximação está fazendo com que essa dependência desses países com relação à Rússia diminua ao longo do tempo, tá? Falando agora sobre o sul da Ásia, o sul da Ásia ele tem um destaque para a Índia, tá? Que é um país que a gente vai falar na aula seguinte. A Índia, ali no sul da Ásia, foi o país que conseguiu romper mais rápido com relação ao atraso econômico. Isso não quer dizer que lá seja um país maravilhoso, não, tá? Tanto que a Índia ela ainda está no mesmo grupo que o Brasil, que são os países emergentes. Mas com relação aos outros países ali do sul da Ásia, é o país que se destaca, principalmente no desenvolvimento de um setor de alta tecnologia e também na tecnologia de informação. É um país que se destaca muito e teve aí indicadores econômicos elevados nos últimos anos. Os outros países, apesar de ter um crescimento, né, no PIB nos últimos anos, ainda são países agrícolas, né, agrícolas exportadores, sobretudo gêneros agrícolas como chá, arroz, algodão, cana-de-açúcar e batata, que funcionam num sistema de plantation. Vocês já ouviram isso, principalmente nas aulas de história, que o plantation ele é herdado do período colonial. O que é um plantation? É uma grande monocultura. Monocultura é o cultivo de um único produto num grande pedaço de terra, né? Isso limita por conta de você produzir apenas um produto, mas você consegue produzir em grande escala. Esse é o objetivo do plantation lá nos países do sul da Ásia. Já no sudeste e no leste da Ásia,
Apesar de ter um desenvolvimento industrial significativo, também são países que têm uma economia baseada também no setor agrícola, tá? A diferença é que nos países... O celular tocou, gente, mas eu vou continuar daqui mesmo, tá? Para não ter que cortar. A diferença é que nos países do sudeste e leste da Ásia, o principal cultivo é o arroz, tá? São as plantações de arroz. Lá no sul da Ásia existe uma certa variedade, como eu falei, a cana-de-açúcar, a batata, chá, algodão, mas no sudeste e no leste da Ásia é basicamente o arroz, tá? E é esse cultivo que dita o ritmo do PIB, do crescimento desses países, tá ok? A única exceção é Singapura, que é uma cidade-estado. Os outros, que são países, destinam boa parte do seu território para essa produção de arroz, tá? E aí eu acabei de falar que Singapura é uma cidade-estado, né, gente? O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade, né, que não pertence a um governo, né, de um país específico, porque ela tem o seu próprio governo e é um governo autônomo, tá? Então, tem ali os seus governantes e eles não estão subordinados a um país, por exemplo. Então, vamos supor, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem o seu governo ali, a cidade do Rio de Janeiro. Só que o governo da cidade do Rio de Janeiro está subordinado ao governo do estado do Rio de Janeiro, que está subordinado ao governo do Brasil, governo federal do Brasil. Uma cidade-estado, ela não tem essa relação, ela tem o seu próprio governo, o seu governo ele é autônomo do território que está ao seu redor. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem o que é uma cidade-estado. Então, gente, falei de uma forma geral aí das características econômicas das regiões do continente asiático. Então, deem uma lida, façam as atividades com calma e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tchau e até a próxima.